O sulfeto de hidrogênio é um gás tóxico formado em atividades vulcânicas e em reações de laboratório químico, como a que ocorre ao se adicionar o ácido clorídrico sobre o sulfeto de ferro, conforme a equação. Beleza. O odor forte de ovos podres característico desse gás pode ser detectado pelo olfato humano quando atinge a concentração de 0,05 ppm, partes por milhão, no ar no ambiente. Beleza. Aí vem a parte que me interessa. Apresente a geometria molecular do sulfeto de hidrogênio e classifica essa molécula quanto à polaridade, que é o foco dessa aula. Então vamos lá. Sulfeto de hidrogênio, pessoal, H2S, quando você não sabe a geometria, desenha, estrutura como quiser a fórmula eletrônica aqui. Ó. Então o enxofre tem 6 de uma camada, o H tem 1. Beleza. Faço as ligações para estabilizar o H. O enxofre segue o octeto, uma boa. Só que eu tenho aqui agora 4 nuvens eletrônicas ao redor do enxofre, que é o átomo central. É quem dita sempre a geometria. Tem 2 ligantes, são as verdes, e 2 não ligantes, que são as vermelhinhas aqui. Com 4 nuvens, eu vou ter um arranjo eletrônico tetraédrico. Arranjo não é geometria. Você não entende o que é isso? Vem para o Médio Enem aqui do Tal da Química, eu vou te explicar isso com detalhes lá. Vai te poupar a decorar qualquer coisa. Então eu tenho esse arranjo: ó, enxofre com 4 nuvens ao redor dele. 2 das nuvens são ligantes e 2 são não ligantes. São só elétron. Como o elétron não ocupa espaço, você pode vir aqui tipo desconsiderar o elétron. Então você chega na geometria, que é contabilizada somente para os átomos. E a geometria vai ser, claro, angular. Se tirar o elétron, você vai ver que vai formar um ângulo só entre H, S e H. O elétron continua aqui, só que ele não ocupa espaço, então eu não considero ele. Então, geometria angular. E tendo a geometria, você calcula a polaridade, né, que ele falou aqui. Entre o S e o S atrai mais elétron que o H, mais elétron negativo. Fons célebre que pH. Então, eu tenho um vetor momento polar para o lado do S, só que são dois vetores iguais que não estão na mesma direção. Então, eles fazem uma resultante, né, no sentido do S. Então, esta resultante que se forma aqui, momento dipolar, faz com que a molécula tenha ligação polar e seja molécula polar. Então, ele pediu somente isso, não pediu ligação, ele pediu a geometria angular, está aqui, e a polaridade da molécula, molécula polar. Acabou, não invente, faça só o que ele pediu. Bom, letra B. Considerando que o metro cúbico é igual a 1000 litros e R é igual a 0,08 atm litro mal Kelvin, calcule a quantidade em mol de sulfeto de ferro, que é o FeS, necessária para reagir com excesso de ácido clorídrico, ou seja, o ácido não é o problema, em um laboratório de 72 metros cúbicos, para que a quantidade de sulfeto de hidrogênio no ar atinja a quantidade mínima detectável ao olfato humano, a 27 graus Celsius e 1 atm. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui para entender essa conta no jeito fácil? A primeira coisa é chegar no limite. Qual vai ser o limite do processo, né? Então, o volume que eu quero ocupar é 72 metros cúbicos. Então, eu tenho que partir desse pressuposto primeiro. Se eu tenho 0,05 ppm como limite mínimo, eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou ter isso aqui, ó. Cálculo com volume mesmo agora. Vou te mostrar. Bom, o limite de detecção, né? O mínimo, limite mínimo do olfato é 0,05 ppm. Então, vamos fazer isso, trazer para a realidade da sala, que tem 72 metros cúbicos. 0,05 partes do H2S, desculpa, né? Vão estar presentes em 1 milhão de partes do ar.
de fato. Só que eu tenho uma sala que tem 72 vezes 10 a terceira litros. Quantos litros então eu tenho que ter de H2S para fazer isso acontecer? X. Então, vou chamar de V, na verdade, né? V. V. Este V vai dar quanto? Vai dar 72 mil, né? Ó, 72 vezes 0,05 sobre 1 milhão. Ah, desculpa, 72 mil dividido vezes 0,05 dividido por 1 milhão. O que vai dar é 0, ou 3,6, coloca a anotação, 10 a menos 3 litros de H2S. Essa é a quantidade mínima que tem que ter de volume nessa sala. Se eu sei o volume, o que eu faço agora? Bom, eu tenho R, tenho o volume, tenho a pressão, tenho a temperatura. Eu calculo qual a quantidade em mol. Porque sabendo mol, eu faço a relação molar, porque eu quero saber que é o do sulfeto de ferro. Então, beleza, vamos embora. Se isso aqui eu conheço, o que eu faço agora? PV nRT, que era o N. Né? O número de mols de H2S vai ser igual à pressão ambiente, que é 1 atm. Ele falou para mim. O volume do H2S, que é 3,6, 10 a menos 3 litros, sobre o R, que é 0,08 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin, que são 27 graus Celsius, que ele falou para mim. Então, vou cortar atm, litro, Kelvin, sobra 1 sobre mol, que dá mol. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, fazendo a continha. 0,036, que é 0,0036, que é 3,6 a menos 3, dividido por 0,08, dividido por 300, vai dar 0,00015 mol de H2S. Ou, se preferir, né, 1,5 10 a menos 4 mol de H2S. Beleza. Só que eu não quero isso. Eu quero mol de sulfeto ferroso. E eu vou pegar agora a equação balanceada. 1 mol de sulfeto ferroso gera 1 mol de H2S. Ou seja, resolveu o problema. Porque se 1 mol de Fe, não copiar errado, FeS gera 1 mol. Opa. Essa aqui é a equação. 1 mol de H2S. A jogada está pronta. Se eu tenho 1,5 10 a menos 4 mol aqui, eu vou ter 1,5 10 a menos 4 mol do sólido que vai gerar o problema. Então, se eu tiver essa quantidade aqui de sulfeto ferroso, 1,5 10 a menos 4 mol, eu vou entrar no mínimo perceptível pela minha narina, que é o que ele perguntou na questão. Então, questão boa demais. Letra B, que não tinha nada a ver com esse assunto aqui, mas veio. E a letra A, que tinha tudo a ver com geometria, polaridade e o que a gente está conversando nesse tópico.